Oi gente, tudo bom? Bora lá para mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade ao nosso curso gratuito de make aqui para vocês, onde eu estou explicando lá da pré-make até a parte dos olhos, então a parte de pele já tem tudo aqui. Eu vou deixar a playlist aqui para vocês, onde vocês podem ver desde a colorimetria, eu falo um pouco sobre formato de rosto, eu falo sobre contorno, iluminação, aplicação de base, tudo que você precisa saber. Tá bem completinho, tá? E pra você entender um pouco sobre o esfumado, tentar melhorar o seu esfumado, entender por que não dá certo, a gente precisa falar sobre pincéis e esse é o vídeo de hoje. Os pincéis de esfumado, você não precisa ter necessariamente 500 pincéis. Não existe uma regra sobre os pincéis, por isso que assim, tem muitos no mercado, o que facilita a gente encontrar o que a gente mais gosta e o que dificulta, porque é muito pincel e a gente não sabe por onde começar. A primeira coisa que você precisa saber é o formato do seu olho. Como que é o formato do teu olho? Ele é grande, pequeno, puxado, caidinho, ele é mais agateado, ele é mais separado? Como que é? Senta, se olha no espelho e reconhece o seu olho. Se eu levo em consideração o formato do meu olho, vocês podem ver que ele é pequenininho, ó, o côncavo é pequenininho, a pálpebra é pequenininha. Eu consigo usar um pincel grandão? Eu consigo. Por quê, gente? Eu não tenho espaço de pálpebra móvel, né? Essa pálpebra que abre e fecha. Mas eu tenho espaço de pálpebra fixa, que é depois do côncavo. O côncavo, ele fica no meio aqui. É o ossinho que afunda, entendeu? Então, a minha pálpebra fixa, ela é maior que a móvel. Isso me ajuda a poder esfumar com pincel grande a pálpebra fixa, porque tem espaço. Então, vou dar exemplo. Eu trouxe dois pincéis grandes aqui. Um da Miss Friend e outro da Macrylan. E esse pincel aqui, os dois são grandes e os dois têm as mesmas funções, porém eles têm formatos diferentes. Se a gente reparar, esse pincel aqui, ele é mais aberto, né? E esse aqui ele é mais fechado, mas ele é grande do mesmo jeito. Esses dois pincéis eu consigo esfumar meu côncavo e minha pálpebra fixa. No caso de quem tem a pálpebra fixa pequena, gente, não adianta você pegar um pincel desse tamanho e colocar aqui, porque ele vai relar na sobrancelha. Você vê que eu ainda tenho espaço ali, ó. Mesmo esse aqui sendo grande, ó, eu ainda tenho um espaço que sobra, né? Então você precisa prestar atenção nisso, porque às vezes você pega uma cor, né, pra esfumar, e aí quando você vê já tá relando na sobrancelha. Então às vezes é só o pincel que tá muito grande. Então tem que prestar atenção. Ah, Andressa, eu tenho a pálpebra fixa pequena. Então você vai pegar um pincel, testar aí e ver se a sua pálpebra, quando você usa o pincel, ela fica sobrando ou o pincel toma conta dela. Se o pincel tá sobrando, tá o tamanho legal. Se o pincel tá tomando conta de tudo, é porque o pincel tá grande, então tem que diminuir. Uma regra que eu levo em consideração, que a gente fala regra, mas é só pra nos ajudar a criar o degradê, é que quanto maior o pincel, mais clara a sombra. Ou seja, pra usar um pincel desse tamanhão aqui, ó, eu preciso usar um marrom muito clarinho, porque vai fazer o esfumado grande, né, o esfumado aberto. E quanto menor o pincel, aí vai seguindo, né? Menor o pincel, a sombra mais escura. Então, para usar uma sombra preta, o pincel precisa ser bem pequenininho para você construir. Então, achamos um pincel fofão, um pincel grandão, que vai me ajudar a aplicar sombras claras, vai me ajudar a dar acabamento no esfumado e vai ajudar a montar o degradê. Então, pincel grandão. Agora, a gente precisa de um pincel que seja menor que esse aqui, porque a gente não pode usar um maior que esse. Se a gente usar maior, vai cobrir o primeiro tom que a gente colocou, certo? Então não faz sentido. Então precisa ser menor do que seu maior. Então você achou o seu pincelzão maior, certo? Agora você vai diminuindo os tamanhos. Esse daqui, tá vendo que ele é menor? Ele pode ser mais comprido, só que ele é menor, ele é mais fechadinho. Esse aqui, ele é mais abertinho. Esse daqui eu vou conseguir trabalhar no côncavo, em cima da primeira cor que a gente aplicou. Então nós aplicamos um marrom
claro com esse aqui. Nós vamos vir com um marrom intermediário, não é nem muito escuro e não é nem muito claro, com outro pincel em cima. É importante você usar um pincel e testar também. Só vai dar certo, só vai funcionar, você só vai saber se você testar. Esse pincel, ele tem que passar por cima ali, claro, do marrom, só que ele não pode cobrir. Se você vê que tá cobrindo, tá grande. É só você entender como funciona o degradê e aí os pincéis vão acompanhando. Depois que você usou o pincel que encaixa ali no seu côncavo, porque o segundo tom é o tom que geralmente vai no côncavo. Então precisa de um pincel que encaixe no seu côncavo. Faz o teste. Tá sobrando? Tá pequeno demais? Dá pra observar. Quando tá pequeno demais, ainda dá pra dar um jeito, sabe? Mas quando é muito grande, realmente o seu degradê não vai funcionar. Quando você criou já duas tonalidades, você sempre vai ter o seu pincel auxiliar ali, que a gente fala, que é um pincel que sempre vai dar acabamento nas sombras. Então você aplicou o marrom mais escurinho, agora você vai voltar com o pincel fofão e esfumando e criando degradê entre as duas cores. Uma não pode tomar conta da outra, tem que ter um pouquinho de cada. Pra finalizar um kit, né, basiquinho de pincel, você vai ter que vir com um menor ainda. Dois pincéis pequenos que têm a mesma função e são diferentes. Quando você olha, ele até parece que é esse aqui do meio, até parece que é maior que esse aqui, que é o segundo, né? Só que não, tá? Ele é menorzinho também. Esse tipo de pincel, que é um pouco menor que o segundo, né? Ele tem a intenção de aplicar os tons mais escuros, tipo preto, marrom bem terroso ou aquele colorido bem escuro que você quer usar. Eu tô dando a opção de marrom, mas você pode usar qualquer tonalidade, desde que seja clara, média e escura, pra você criar o degradê. Então esses pincéis aqui são pequenininhos, são aqueles pincéis que entram lá na pálpebra móvel, aquele que encaixa aqui, ó, que você consegue esfumar a pálpebra móvel. Esfumar a pálpebra móvel e sempre lembrando de sobrar o espaço. Se não sobrar espaço, tá vendo? Tá tomando conta de tudo. É porque o pincel tá grande. Esse aqui é a mesma coisa, ó. A gente consegue entregar a sombra aqui, consegue entregar a sombra aqui, consegue entregar a sombra abaixo do côncavo, né? Você não pode pegar um pincel, colocar um preto e o preto sair espalhando em tudo. Então, por isso que o pincel pequeno, ele é essencial. E aqui a gente cria praticamente o degradê de 3 sombras, né? Claro, médio e escuro. E se você quer um pincel ainda mais pequeno, né, pra você aplicar um preto rente à raiz dos cílios, aqui embaixo. Nem vou entrar em consideração de pincel aqui embaixo, porque é pincel de precisão, gente, não tem segredo. Achamos aqui 3 pincéis básicos pra vocês. Eu não quero entrar em marcas, porque eu acho que a marca vai muito da condição que você pode ou não comprar. Não quer dizer que o pincel mais caro é o melhor e nem o mais baratinho é o pior. Não tem nada a ver isso. O pincel realmente é adaptar a você e ao produto que você usa, né? Sombra e tudo mais. Pra complementar esses 3 pincéis, eu vou fechar com um assim, ó, de depositar. Ele é de depositar, só que tá vendo que ele é bem fofinho? Ele é chatinho, mas aqui é fofinho. Esse tipo de pincel, ele ajuda a gente a depositar glitter, a depositar pigmentos, sombra cintilante e também pigmentar e esfumar ao mesmo tempo, né? Porque você consegue usar ele assim e consegue usar ele assim. Então também tem essas duas maneiras e ajuda muito aqui construir o nosso kitzinho básico de pincéis. As minhas dicas para vocês encontrarem os pincéis certos são essas. É muito simples, mas é importante a gente falar, porque às vezes a pessoa nem se liga, né? Às vezes o que funciona pra fulano não funciona pra você, então por isso que a gente precisa primeiro se autoconhecer e saber o que a gente precisa. E aí depois, minha filha, olha, você vai embora, você já descobriu, você já tem os pincéis, você vai criar tudo quanto é tipo de maquiagem, sabe? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que tenha ajudado vocês de alguma forma. Eu tenho certeza que vai clarear a mente, né? Porque essa é a proposta. Clareia a mente, entende o que você precisa e depois você vai se desenvolvendo. O autoconhecimento, no caso da maquiagem, né? Saber o que você precisa realmente te ajuda demais. Então é isso, gente. Finalizo por aqui essa aula. Deixa aqui nos comentários se tiver alguma dúvida. A playlist de todas as aulas tá aqui embaixo também. Na próxima aula a gente vai falar sobre esfumado. A gente já vai entrar mesmo no esfumadão. Por isso que você precisa saber sobre esses pincéis, tá bom? Então é isso. Um beijo e até a próxima. Tchau!